vídeo anterior, quando eu falei sobre o livro de Jonas e me referi aos marinheiros como pagãos, depois eu fiquei me sentindo mal, porque a palavra pagão, pra mim, pelo menos, traz uma conotação pesada, assim, de coisa que eu acho que eu trago da infância, né? De aulas sobre canibais e tal, histórias. E eu me peguei pensando depois que eu estava me referindo a homens, né, a marinheiros que eram politeístas e vieram a conhecer o único Deus verdadeiro. E isso despertou em mim uma afeição muito grande, uma alegria muito grande. E aí, né, pensando nesses marinheiros como politeístas, eu me dei conta também de que politeístas somos todos nós. Pelo menos esse é o meu entendimento em relação ao que a Bíblia ensina sobre nós. Que todos nós criamos vários deuses e nós queremos servir a esses deuses. O primeiro Deus, eu acho que somos nós mesmos, que nós queremos servir, e criamos vários ídolos, né? Podem ser trabalho, dinheiro, viagem, a família, o pet. Então, eu entendo que da mesma forma como aqueles marinheiros politeístas vieram a conhecer o único Deus verdadeiro, nós também conhecemos, né? E a Bíblia diz em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E em 1 Timóteo 2 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então só existe um Deus. E só existe uma pessoa que faz intercessão entre nós e Deus. É o Filho dele, Jesus Cristo. Muito bem. E aí, pelo fato de eu ter usado esse termo e depois ter me sentido mal em ter usado, eu fiquei pensando sobre os temas de preconceito, racismo, inclusive porque na própria Bíblia há várias pessoas que agem dessa maneira, né? O Jonas, né, é um exemplo muito bom, porque ele literalmente preferiu morrer a pregar aos ninivitas. E Nataniel também foi uma pessoa extremamente preconceituosa, como a gente vai ver mais pra frente por quê e como, né? Então, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar alguns versículos que mostram como Jesus, mais do que ninguém, sofreu perseguição, preconceito, perseguição por causa da identidade dele. E justamente pelo fato de a identidade dele ser Deus, né? E ele suportou toda essa perseguição de maneira perfeita, não apenas não rebatendo mal com mal, mas mais que isso, amando o inimigo, amando quem fez mal a ele, amando quem o torturou, inclusive, né? Na cruz, ele, né, sendo torturado, ele pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas. Então, eu creio que não há livro mais perfeito para tratar desse assunto de preconceito do que a Bíblia. E não há ninguém que tenha o poder de nos habilitar a não apenas suportar preconceito quando a gente vier a sofrer, mas também a amar qualquer pessoa que seja, independentemente de como ela seja. Vamos ver por quê. Vamos lá. Primeira coisa, Jesus costuma ser retratado. A gente costuma ver imagens que representam Jesus, né? E essas imagens costumam trazer um homem com traços bem bonitos, olhos claros, um cabelo sedoso, pele clara, né?
E há estudos aí históricos, né, que mostram que não era bem assim. Alguns até tentaram fazer como seria o rosto dele. Eu acredito que é uma discussão inócua. Tentar deliberar como era a aparência física de Jesus. Porque as próprias pessoas que o conheceram pessoalmente, viram como era a aparência do rosto e tudo mais, disseram que aquilo não importava. Olha só. Olha só o que Paulo diz. Assim por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, assim, daqui por diante não me interessa se a pessoa que está na minha frente tem o cabelo XYZ, os olhos XYZ, a altura, pele, não importa. Eu te conheço não pela sua carne, não pela sua aparência física, mas pelo seu espírito. É um vínculo espiritual que é estabelecido. E olha só, mais surpreendente ainda, olha o que ele diz. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Então ele pensa, tudo que eu conheci de Cristo enquanto encarnado não me importa. Não me importa, importa o que ele me revela em espírito, diariamente. E em relação à aparência bonita de Jesus, que as pessoas costumam retratar, olha o que está escrito em Isaías 53, versículos 2 e 3. Não tinha beleza nem formosura, ponto, era feio. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isso está em Isaías 53, 2 e 3. Então não há respaldo bíblico para pensar que Jesus era um cara bonitão. Não por fora. Muito bem. Quem foi essa pessoa que teve preconceito? O Nataniel. Tem um artigo lindo, 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 lindo. Eu vou botar o link na descrição, chamado Deus Cresceu numa Cidade Esquecida. É só clicar com o botão direito do mouse que vai traduzir para o português para quem quiser. Olha só, o que diz lá em João, capítulo 1, versículos 45 e 46. Filipe achou a Nataniel e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Nataniel: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então, olha essa pergunta que Nataniel faz. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Nazaré? Olha só, vendo comentaristas sobre a Bíblia, eles falam que todas as vezes que a cidade de Nazaré é citada no Novo Testamento, porque ela definitivamente não é citada no Antigo, vem logo uma explicação de para que lado ela ficava, porque ninguém conhecia. Então era uma cidade esquecida. E esse artigo, que realmente é uma obra de arte, vale muito a pena ler esse artigo, mostra como que Jesus foi humilhado sistematicamente em vários aspectos e como foi usado com uma conotação pejorativa chamá-lo de Jesus de Nazaré, culminando com o fato de no topo da cruz terem colocado a placa, né? Tá aqui Jesus, rei dos judeus, mas a gente vai chegar lá. E Jesus, quando ressuscita em glória, né? O anjo também se refere a ele como Jesus de Nazaré, e depois ele se revela a Paulo como Jesus de Nazaré. Então, assim, Jesus ressuscita em glória, e o nome que era usado de forma pejorativa para ele passa ele absorveu e ele se declara Jesus de Nazaré de forma gloriosa. E a resposta do Filipe é ótima, né? Vem e vê. Vem e vê. Então, assim, eu não vou te contar sobre ele, você tem que ver. Você mesmo tem que ver com seus olhos. Então, isso que Filipe fala
É o que todo cristão tem que fazer. Eu não vou te contar, não se contente com o meu relato sobre Jesus. Você tem que ir vê-lo, você tem que conhecê-lo. Esse é o convite que eu tô aqui fazendo. Ah, tá. Então, um pouquinho sobre esse artigo aí. Jesus passou 30 anos na obscuridade. Ele nasceu em Belém, que era uma cidade bombante lá, mas não foi lá que ele ficou com seus pais. Né? Isso mostra como Jesus se esvaziou de todas as formas, sobre todos os aspectos. Né? Ele ficou numa cidade esquecida, ele era pobre, né? Era desprezado por todos. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, olha isso aqui. Ele era igual a Deus, ele era o próprio Deus. E foi por isso que quiseram apedrejá-lo, né? Porque os judeus consideravam uma blasfêmia. Porque eles não acreditavam, né? E Jesus, sabendo quem ele era, sabendo a identidade dele, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus aceitou vir à terra como homem, nesse perfeito mistério, 100% homem, 100% Deus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se você se sente perseguido por causa da sua identidade, Jesus, mais do que ninguém, sabe o que é isso. Então, Nazaré foi um estigma que Jesus carregou pelo resto de sua vida. Né? Esse artigo mostra como a denominação Nazareno era usada para humilhá-lo, né? Como eu ia dizendo, culminando no seu uso na cruz. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Queriam escarnecer dele. Né? Isso está escrito em João 19:19. Né? E foi transformada em uma denominação gloriosa. Então, o anjo que estava no túmulo, né, já se refere a ele como Jesus de Nazaré. E também numa passagem maravilhosa, é uma palavra que não descreve suficientemente bem o momento em que Jesus se revela a Paulo, se identificando: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Atos 22:8. Então, aí esse artigo que eu estou sugerindo, cuja leitura eu estou sugerindo, encerra dizendo que a resposta para a pergunta de Natanael é um enfático sim. Pode vir coisa boa de Nazaré, sim. E Jesus redime a fama da cidade junto com ele. Mas assim, o artigo é muito bom, cita várias passagens bíblicas e ele passa essa mensagem de uma maneira muito bonita, assim, quase poética. Então, realmente, eu recomendo. Muito bem. Um outro momento em que Jesus sofre perseguição é quando ele é chamado de filho bastardo, basicamente. Pior ainda, porque no original eu vi comentaristas ensinando que o que disseram para Jesus foi: não somos nascidos de prostituição. Porque, imagina, Jesus foi motivo de piada também, né, pelo fato de não ser filho de José. Né? A Bíblia ensina que Maria era virgem, né, e concebeu pelo Espírito Santo. E para quem não creu na história, ele era um filho bastardo, né? Isso em João 8:41, os judeus dizem para ele: nós não somos nascidos de prostituição. Né? E no desenrolar dessa passagem, Jesus não perde assim o tempo dele explicando quem foi Maria, explicando sobre a concepção virginal dele, nada disso. Olha só outra perseguição que Jesus sofreu pela identidade dele, pelo fato de ele ser quem ele é. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe:
Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, versículos 32 e 33. Então, né, muito... Não houve ninguém, eu creio, que tenha sofrido mais do que ele. Não só na morte, mas durante a passagem toda aqui. Não obstante, eu creio completamente que Jesus era um homem agradabilíssimo, assim, embora suportasse muito sofrimento, que ele era um homem feliz, que ele era um homem cuja companhia era desejável, sabe, não era aquela pessoa amarga, aquela coisa assim. Eu acho que religião mostra pra fazer a gente ficar com esse preconceito. Que Deus vive mal-humorado, que Deus, não sei o que, manda raios e trovões, e que Jesus, que cara chato. Não, assim, de forma alguma. E eu, como cristã, eu não creio em religião, eu não tenho religião. O que eu acredito é em relacionamento, vínculo. Então, eu creio no vínculo que eu tenho com a pessoa de Jesus Cristo. Vivo, presente, atuante, muito bem, obrigado. Que se revela para mim pela palavra dele, né? A quem eu ouço e com quem eu falo. E é uma presença maravilhosa. Não há melhor do que a dele. E biblicamente falando, eu acho que existem duas passagens que mostram isso muito bem, que é o fato de ele ter sido convidado para o casamento, que era a festa mais importante, a festa mais feliz da história lá da cultura hebraica, e quando as criancinhas se aproximam diante dele, né, né, então, assim, eu acho que criança revela isso muito bem. Criança não fica se aproximando de gente marrenta e tal, então eu imagino que Jesus devia estar com um sorriso de orelha a orelha, e a criançada ia pra cima dele e tal. Se você, eu não tenho irmãos nem irmãs, mas se você em algum dia já foi pentelhado por irmão ou irmã, Jesus também te entende, tá? Ele sofreu descrédito dentro da própria casa. Olha só o que os irmãos dele disseram. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, imagina você sofrer dentro de casa, descrédito da sua própria família, né? Não é à toa que Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Que em tudo ele sofreu para ser compassivo conosco. Não há sofrimento que seja novidade para Jesus. Não há faceta da agrura da condição humana que para Jesus seja algo distante, estranho. Ele veio, ele viveu, ele sofreu na pele justamente para interceder a nosso favor, para nos perdoar, para nos amar. E aí, outra forma de preconceito que Jesus sofreu: não esperavam que ele tivesse qualquer sabedoria, porque ele era pobre, porque ele era filho do carpinteiro. Olha só. E chegando, já viveu alguma situação em que as pessoas basicamente não esperam muito de você? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Isso tudo eu tô falando com a expectativa. A minha oração, eu fiz essa oração antes do vídeo, é que os corações sejam tocados de vocês, de todo mundo, sabe? Para que todos nós encontremos em Jesus o nosso amigo, aquela pessoa que entende o que a gente está passando, porque ele carregou o nosso fardo, que é pesado, para a gente poder carregar o dele, que é leve, sabe? Então, olha só. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria e na sua
própria casa, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então veja como aqui essa leitura, né, a expectativa que faziam em relação a Jesus era unicamente condicionada a quem era a família, quem eram as irmãs, não dava para esperar nada além disso, né? Nessa primeira parte eu separei esses versículos para mostrar o que Jesus sofreu, né, as perseguições que ele sofreu. E aí eu tenho mais três versículos para mostrar o que a Bíblia nos ensina sobre o valor da vida humana. Primeira coisa, Gênesis 1, 26 e 28 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, todo ser humano é uma representação da existência de Deus. Então, é um ser sagrado. Se foi feito à imagem e semelhança de Deus, a gente vê um ser humano, a gente pensa em quem criou esse ser humano, né? Então, é um ser precioso. A Bíblia mostra a preciosidade da vida humana. Olha uma coisa interessante. As pessoas, todos nós, somos objeto do amor profundo e intenso de Deus. Aí, pensa uma coisa bem bobinha. Se você tem um pet, já aconteceu de você ver alguém fazendo um carinho no seu pet de um jeito que você acha que pode estar incomodando ele? Isso não é nada. Já se você tem filhos, isso aí já multiplicou pro infinito, né? Se o seu filho já sofreu alguma coisa na escola, se alguém já falou com ele num tom que você não gostou, isso já multiplicou por 1 bilhão. Agora você imagina como é que Deus se sente quando um filho dele é maltratado, é humilhado, machucado de qualquer maneira que seja. Olha só, João 3,16 de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que esse versículo diz. O mundo, né, nós somos objeto do amor de Deus. E esse amor é intenso de uma forma tal que Deus deu, ele falou, toma. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí assim, eu não vou nem ousar arranhar esse assunto, porque é muito profundo, é muito intenso, eu tenho muito que estudar, mas imagina o que não foi para Deus ver o Filho perfeito dele, que foi obediente desde toda a eternidade, ver o que Jesus sofreu na cruz. Teve um pastor que chorou quando pregou sobre isso, eu entendo ele, porque Jesus foi o único que, sendo obediente, foi castigado. Porque uma pessoa que age mal merece castigo. Mas e quando a pessoa é perfeitamente obediente e é torturada até a morte, e mesmo durante toda a tortura, durante toda a morte, ela não solta uma só palavra de maldade, de violência. Pelo contrário, ela ora em favor das pessoas. Então, isso tudo para dizer que se nada mais funcionar, quando você olhar um ser humano, ele é um reflexo de Deus. Você deve temer fazer qualquer mal a esse ser humano, porque Deus ama esse ser humano demais. Entendeu? E aí, só mais 2 coisas. Tem um outro artigo maravilhoso, cujo link eu também vou botar na descrição, que se chama O Surpreendente Papel dos Anjos da Guarda. Como é que eu cheguei nesse artigo? Eu li esse versículo aqui, Mateus 18:10, que eu vou ler pra vocês. Eu não entendi bulhufas. E aí, pesquisando, tentando entender, eu cheguei nesse artigo e eu acho que o artigo me explicou direitinho. Ou pelo menos me explicou muito, né? O que diz esse versículo? Tá escrito assim, isso é Jesus falando. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Eu falei, gente, quando eu li isso aqui, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não entendi, foi nada.
não desprezar algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Tá, então eu vejo uma pessoa, eu sinto todo o incentivo do mundo em desprezar essa pessoa por x, y, z motivos, e Jesus está me falando, não despreze essa pessoa, porque os anjos dela estão nesse momento vendo a face de meu Pai. Tá, eu vou deixar o link, eu sugiro a leitura desse artigo, ele é maravilhoso também. E o resumo da ópera é o seguinte, a Bíblia está mostrando como que o foco para você amar a pessoa não é a pessoa. Não foca na pessoa, porque senão você pode só achar mais motivo para odiar. A Bíblia ensina a gente a ver as pessoas espiritualmente e com foco na eternidade, não no aqui e agora. Se a pessoa está sendo... Gente, eu vou mostrar. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, que pititiqui mais lindo, gente, que neném. Desculpa. A Bíblia ensina a gente a amar as pessoas não focando no que elas são, mas focando em quem Deus é. Então, nesse artigo ele diz o seguinte, imagina que você vai receber na sua casa o filho de um rei. E que o filho desse rei realmente majestoso, não é qualquer filho, não é qualquer rei, é o filho primogênito do rei dos reis, vamos supor. Esse filho do rei, esse príncipe, vai chegar na sua casa não sozinho com a mala na mão. Ele vai chegar na sua casa tendo um... Qual é o nome da palavra? Tipo um cortejo, né? Um monte de carro, ou se fosse antigamente, um monte de cavalo, um monte de gente anunciando a chegada dele e tal, com trompetes, com instrumentos e tudo mais. Por quê? Se essas pessoas não estivessem em torno do príncipe, ele ia deixar de ser príncipe? Não, ele não ia deixar de ser príncipe. Mas essas pessoas todas servem para lembrar, para já anunciar a preciosidade desse príncipe. Então existe todo esse contexto para a chegada dele. Então, o raciocínio desse artigo é que Jesus fala dos anjos, dos pequeninos, né, dos anjos da guarda dessas pessoas, para te lembrar da preciosidade dessas pessoas. Entendeu? Lembra, quando você olhar para a pessoa que você podia pensar que era desprezível, lembra que ela é sagrada, que ela é preciosa. E não por causa dela em si, mas por causa de quem ela é filho. Então esse artigo é realmente muito, muito bom. E aí, por último, eu já citei essa pessoa num outro vídeo, que marcou minha vida, conhecer um pouco da história dele, da esposa dele. É o Richard e a Sabina Wurmbrand. Ele foi perseguido na Rússia comunista pelo fato de ser cristão, ficou preso anos a fio, sofreu torturas sistemáticas, todo tipo de privação que vocês puderem imaginar. Ele e a esposa foram impedidos de ver o filho. Eles iam ter tudo de volta se eles meramente... Aqui. Oh, meu Deus, eu não dou conta não, olha esse bucho. Eu não dou conta não, é muito lindo. A Sabina, a esposa dele, eles chegaram a dar entrevistas em vídeo, né? Em preto e branco, imagem bem, bem ruim, mas eles chegaram a dar entrevista. Imagina a mãe dizendo que ela via o filho por trás do portão, né? E não podia encontrar com ele, não podia falar com ele, a não ser que ela simplesmente negasse a Cristo. E aí ela segurou firme, não negou e teve que passar por esse sofrimento todo, tudo. Mas por que eu tô contando a história deles? Poxa, realmente, eu recomendo muito que vocês botem o nome deles no Google, porque é incrível, incrível esse testemunho. Eu tô contando isso porque esses dois sofreram perseguição, e eles amaram as pessoas que os perseguiam, chegando ao ponto de o torturador do marido
simplesmente se arrepender de tudo que ele estava fazendo e crer em Jesus, porque ele espancava esse Richard, e o Richard não tinha ódio por ele. O Richard, assim como Jesus orou na cruz pelos torturadores, o Richard orou, sabe, por esse cara na frente dele, e aí o milagre aconteceu, o cara foi convertido. E a Sabina teve uma pessoa que a torturou, que acabou indo na casa dela, sabe, depois arrependido, e ela perdoou completamente. Assim, por que eu tô citando esses dois nomes? Primeiro porque são dois tesouros, assim. O livro ele escreveu um livro contando, tem vídeo no YouTube se vocês quiserem ver. Tem vídeo no YouTube dele mostrando a cela onde ele ficou, explicando, ele tinha feito um tabuleirinho de xadrez, ele não conseguia enxergar porque eles tiraram toda a luz, ele quase ficou cego. Então ele fez um xadrez e tal, e ele contava como ele orava pelas nações lá dentro da cela dele. E aí, enquanto algumas discussões sobre preconceito são num determinado nível, olha o que a Bíblia habilitou esse Richard e a esposa a fazerem, né? A amarem quem estava torturando eles. Então, isso vai muito além de qualquer discussão sobre preconceito, né? Eles realmente creram e receberam a graça de amar o inimigo. Então, finalizando, eu proponho uma oração. Que nós conheçamos ao Senhor Jesus em primeiro lugar, porque amando a Deus em primeiro lugar, a gente vai ser capaz de amar o próximo como a nós mesmos. O primeiro mandamento é esse, né? Amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A gente não é capaz de amar ao próximo tendo ele alguma característica racial ou cultural, ou sendo igualzinho a gente. Não dá, a gente não consegue se a gente não amar a Deus em primeiro lugar. E esse é o verdadeiro amor. E que nós creiamos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele entende as nossas fraquezas, que ele é capaz de nos perdoar e nos fortalecer em todas as atribulações. E a minha oração, principalmente, é que o amor de Deus seja revelado a nós diariamente e que esse amor transborde para todo mundo que estiver ao nosso redor, para todas as pessoas e para todos os animaizinhos, inclusive os que têm o bucho bem redondo.